Olá, vestibulando! Seja bem-vindo ao Química para Vestibular. Eu sou o professor Rafael Isidoro e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o equilíbrio dos ácidos e o equilíbrio das bases. Eu vou mostrar para vocês como que a gente escreve uma constante de equilíbrio ácida ou básica, vou ensiná-los a analisar as constantes de equilíbrio e compará-las quanto à força de um ácido. Vamos nessa? Pessoal, o que eu tenho que entender a respeito dos equilíbrios ácidos ou básicos? Veja bem, constante de equilíbrio é constante de equilíbrio em qualquer situação. Produto sobre reagente, respeitando as regras, sólidos e líquidos não participam. A questão é que agora surgem íons no nosso equilíbrio. Até este momento nós falamos sobre equilíbrio molecular. Nós tínhamos apenas moléculas ali, concordam comigo? Só que agora nós vamos ter o tal do H+, ou o hidrônio, e nós vamos ter o tal do OH-, ou seja, a hidroxila, tá legal? Então olha só, dois exemplos para vocês aqui, ó. No primeiro caso, eu tenho o ácido fluorídrico reagindo com a água, produzindo hidrônio e produzindo fluoreto. Como eu escrevo a constante de equilíbrio do ácido da ionização do ácido fluorídrico aqui? Bem simples, produto sobre reagente, então eu tenho lá o hidrônio que multiplica o fluoreto dividido pela concentração do ácido fluorídrico. Por que a água não participou? Porque ela está no estado físico líquido e sólidos e líquidos não participam das constantes de equilíbrio. Tudo bem? Ok? Sempre tudo em mol por litro, beleza? No segundo caso, nós temos aqui, ó, amônia reagindo com água, produzindo o amônio e o OH-. Como que eu escrevo a constante de equilíbrio desta reação? Produto sobre reagente. Então nós vamos ter lá o amônio que multiplica o OH- dividido pela concentração molar da amônia. Mais uma vez, a água não entra, pois está no estado físico líquido, ok? É importante vocês entenderem o que aqui? Quanto maior for a constante de equilíbrio de um ácido, quanto maior for a constante de equilíbrio de uma base, mais forte é este ácido ou esta base. Por quê? Porque se você aumenta o valor da constante de equilíbrio, você está aumentando o numerador. E o que eu tenho ali no numerador? Eu tenho o H+, ou o OH-. Quanto maior a quantidade de H+, quanto maior a quantidade de OH-, quer dizer que maior é o grau de ionização ou de dissociação da base ali. Tudo bem? Ok? Lembre-se, mesmas regras para escrever constante de equilíbrio em qualquer situação, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui. É possível, pessoal, esse não é um caso muito comum, mas eu já vi vestibulares cobrarem isso, ok? É importante que vocês entendam que nesta etapa do equilíbrio químico, a gente trabalha com 99,9% monoácidos, aqueles que liberam um H+. E para cada ionização, existe uma constante de equilíbrio, ou seja, se você estiver falando de um poliácido, por exemplo aqui eu tenho o ácido sulfuroso, então vão existir duas constantes de equilíbrio, por quê? Porque ele libera 2H+. Se eu estivesse falando ali de um triácido, ou seja, que liberasse 3H+, eu teria 3 constantes de equilíbrio. Um poliácido que libera 4H+, teria 4 constantes de equilíbrio. Então a quantidade de constantes de equilíbrio está em função do número de H+. Então eu deveria escrever aqui, ó, duas razões para essas constantes de equilíbrio. Veja bem, na primeira ionização, o ácido sulfuroso liberou o hidrônio e o ânion hidrogenosulfito ou bisulfito, ok? Outrora, este ânion bisulfito reage com a água, produz outro hidrônio e então o ânion sulfito. Produto sobre reagente, mesmas regras, sólidos e líquidos não participam. Então, escrevendo aqui as constantes de equilíbrio, olha lá, ó, hidrônio multiplica o bisulfito, divide por ácido sulfuroso. Ka2, segunda ionização, hidrônio multiplica sulfito e divide por bisulfito, tá legal? Galera, é importante que vocês entendam. Isso é importante, porque é nessa parte que os vestibulares começam a fazer perguntas, caso isto seja cobrado, ok? A primeira ionização é sempre mais forte que a segunda é mais forte que a terceira é mais forte que a quarta, e assim por diante. Então as constantes de equilíbrio aqui seguem uma ordem decrescente de força. A primeira é sempre a maior, a última será sempre a menor. Conseguiu entender isso? Beleza? Legal. Então vamos fazer um exercício aqui para poder fixar isso. Aproveite, faça a inscrição no canal, deixe o seu like. Todos os dias eu estou postando novos vídeos e o seu apoio ajuda o meu trabalho a ser expandido aqui na plataforma, tá legal? Vamos dar sequência então. Ele me dá uma tabela, se você quiser, pause o vídeo para ler com calma o enunciado, ok? Eu vou direto ao ponto com vocês aqui, ó, pela questão tempo, tá bom? Olha só, nós temos aqui uma tabela, ele me deu 3 ácidos, me deu o nome deles, me deu a fórmula deles, e me deu as constantes de equilíbrio. O comando da questão é o seguinte: organize em ordem crescente de força estes 3 ácidos. Então, o que eu tenho que fazer? Olhar a constante de equilíbrio, ver qual é menor e ver qual é maior. Não precisa escrever a ionização, não precisa da reação química aqui, tá legal? Só que tomem cuidado com a matemática. O grande problema, onde que a turminha costuma tropeçar, é na potência. Opa, como assim, professor? Potência é fácil. Sim, mas olha lá.
Quando você vai comparar estas potências aqui, ó, nós temos notações científicas. E sempre que você vai comparar valores numéricos de notação científica, você tem que se concentrar na base 10, e não no fator que multiplica a base 10. E lembrem-se que, quando o número é negativo, quanto menor, maior é o seu valor. Ou seja, a potência que tem o expoente menos 2 é a maior de todas aqui, ok? Então o maior valor numérico é esse, ó, 1,1 vezes 10 a menos 2, que é do ácido cloroso. Ele é o mais forte. Prof, mas e as duas acima aqui, ó, que empataram, 10 a menos 4 com 10 a menos 4? Aí sim, se o valor da potência é o mesmo, incluindo o expoente, então eu comparo com o fator que está multiplicando a base 10. Ou 1,7 é um número menor do que o número 2,4, tá legal? Então, organizando em ordem crescente, nós teremos o mais fraco, ácido fórmico, depois dele vem o ácido fluorídrico e por último o ácido cloroso, beleza? Galera, essa aula continua. Nós falaremos mais e mais sobre ácidos e bases no equilíbrio. Por enquanto, bons estudos, beijos, abraços e até a próxima.